Olá, graça e paz. Não sei se você já parou para indagar o que Deus espera a nosso respeito. Quais são as expectativas de Deus referente à nossa vida aqui na Terra. E pensando sobre isso, eu separei 4 tópicos. Bom, o primeiro dele. Deus espera que nós venhamos a viver os seus planos e os seus propósitos. Se nós analisarmos o Salmo 139, no versículo 16, é um salmo que fala sobre a onipotência e a onipresença de Deus. O versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Davi está escrevendo que quando ainda estava no ventre da mãe dele, fazendo uma comparação referente a um oleiro que está amassando ali uma massa no intuito de fazer um vaso. O oleiro já sabe, já tem expectativa de como vai ser aquele vaso e para que ele vai utilizá-lo. Da mesma forma, Davi está dizendo que antes mesmo de nascer, Deus já tinha planos e propósitos para a vida dele. E no livro de Deus já estava escrito e tudo estava determinado como seria a vida de Davi. Da mesma forma é na nossa vida assim. Deus já tem planos e propósitos para as nossas vidas. E nós, nesse livro de Deus, ao qual os nossos dias já estão projetados, nós temos que buscar conhecer a Deus, conhecer qual é a sua vontade, para que possamos viver esses planos, esses propósitos, a qual Deus tem a nosso respeito. Nós não estamos aqui nessa terra para vivermos de qualquer forma ou de qualquer maneira, mas nós temos que buscar conhecer a Deus, já que Deus é o autor da nossa vida. E se nós somos o personagem principal desse livro, a qual Deus está escrevendo sobre a nossa vida, primeiro, nós precisamos conhecer a Deus. Segundo, nós precisamos conhecer a sua palavra, porque a palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. Assim nós vamos saber quais são os planos e os propósitos e vamos buscar viver esses planos. Porque Deus sonhou conosco antes mesmo de nós nascermos. Deus não nos colocou nessa terra para vivermos infelizes, para sermos fracassados, derrotados. Não, fomos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo. Então, para isso acontecer, nós temos que orar, meditar na palavra, ter comunhão com o Senhor, para assim nós vivermos aquilo que Deus projetou para nós. Eu também pensei uma segunda expectativa de Deus. Deus, Ele espera que nós venhamos a amá-lo de todo o nosso coração e o próximo como a nós mesmos. Jesus falou isso em Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 ao 39. Jesus foi questionado sobre qual seria o maior mandamento. Então ele falou: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu ser. Deus espera que nós venhamos viver nessa terra e possamos amá-lo, adorá-lo de todo o nosso ser. O nosso viver precisa expressar esse amor a Deus. Quando nós o amamos, nós respeitamos as suas leis, nós respeitamos as suas regras, nós buscamos viver a sua palavra, nós buscamos ter comunhão com o seu Santo Espírito. E quando não dá para dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Jesus falou: o segundo mandamento semelhante a esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. Ninguém sai falando mal da gente mesmo. Eu não vou falar para as pessoas: olha, você já viu como eu sou mentiroso, já viu como eu sou assim? Então eu não posso falar isso dos outros. Tenho que ter empatia, me colocar no lugar do outro. Eu tenho que amar as outras pessoas, respeitar o direito das outras pessoas. E assim eu vou estar amando a Deus. Porque não dá para dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, odiando meu irmão que está do meu lado. Então nós temos que buscar constantemente ter contato com Deus. Constantemente ter uma vida de oração. Falar: Senhor, me ajuda a amar, Senhor. Porque Jesus falou: nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem um ao outro como eu vos amei.
Então o padrão de amor é o Senhor Jesus. Jesus viveu nessa terra uma vida de amor, e por onde quer que ele ia, ele sempre demonstrava esse amor através da expressão do seu caráter, através da sua atitude, através das suas palavras. E nós não podemos amar somente de boca, mas a expressão do nosso viver precisa mostrar que não vivemos mais, mas que Cristo vive em nós. E um terceiro ponto, uma terceira expectativa também de Deus seria que nós venhamos a produzir frutos espirituais. Os frutos a qual Paulo escreveu ali em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que possamos viver, no nosso viver possa haver paz, alegria, bondade, misericórdia, gratidão, longanimidade e tantos mais, que possamos buscar viver dessa forma. Certo é que viver nesse mundo não é fácil. Tem dias que parece que o céu está de bronze, ou tem dias que parece que está uma opressão sobre nós, mas temos que orar e buscar a presença de Deus. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Temos que orar, levantar nossas mãos, repreender o mal através do nome de Jesus. Não podemos esquecer que há poder no nome de Jesus. Não podemos esquecer que Jesus está conosco. Nós temos que produzir frutos. Nós somos, como o Salmo 1 diz no versículo 3, que aquele que, a partir do versículo 1, vem dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né, que antes o seu prazer está na lei do Senhor, nele ele medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada e que produz o seu fruto. Deus espera que nós venhamos produzir frutos. Ele também diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo vai dizer que nós somos lavoura do Senhor. Ninguém planta uma lavoura para colher folhas. Ninguém vai plantar, fazer um pomar para colher folhas. Deus espera frutos espirituais de nós. Deus não quer religiosidade, mas foi o que ele falou para a mulher samaritana ali em João capítulo 4. Que o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar o Senhor de todo o nosso coração. Adorar Ele conforme a palavra diz, em verdade. Não segundo o jeito que eu quiser, mas segundo a palavra. E um quarto ponto, uma quarta expectativa. Deus espera que nós também venhamos nos apropriar das suas promessas. A palavra de Deus está recheada de promessas para nós. Muitas vezes eu já vi alguns pastores falar, e não é errado: olha, cria expectativa para ir no culto essa noite. Quem sabe é hoje que Deus vai abrir as portas. Quem sabe é hoje que Deus vai realizar os seus milagres. Quem sabe é hoje que Deus vai te abençoar. Quem sabe é hoje, Deus tem uma palavra para você. E é verdade, nós temos que criar expectativa, mas Deus também tem expectativa a nosso respeito. O Senhor espera que nós venhamos nos apropriar das suas promessas, das suas palavras. Por exemplo, Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E nós temos que nos apropriar disso. E mesmo no meio das lutas e das tempestades, temos que crer que Jesus está no nosso barco, que Jesus está na nossa vida para nos ajudar, para nos fortalecer. Então, no meio das dificuldades, nós temos que clamar ao Senhor: Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor está comigo, Senhor, ajuda, fortalece, Senhor, a minha fé, restaura, Senhor, as minhas forças, eu preciso do Senhor. Foi isso que Deus falou para Josué quando Moisés estava morto. Josué parece que estava meio cabisbaixo, e o Senhor falou para ele: olha, Moisés é morto, mas levanta, seja forte, seja corajoso, eu vou estar com você, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, eu vou te dar. Olha, não tema, não fique parado, eu já não falei isso. Josué se apropriou dessa palavra e ele se levantou após isso, e Deus foi com ele para onde quer que ele foi. O Senhor estava com ele dando a vitória. E assim na nossa vida, a Bíblia está recheada de promessas, e nós temos que nos apropriar dessas palavras, acreditar que são alimento para a nossa alma, são armas para nós lutarmos, para nós vencermos, armas espirituais. Temos que acreditar que o Senhor está conosco para nos dar vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Se quiser, eu convido você a se inscrever no canal. Curta esse vídeo para que possamos assim alcançar mais vidas e pregar a palavra de Deus.